Graças a paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 1, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Glória a Deus. Interessante, né, meus irmãos, essa palavra? Porque ela retrata um tempo onde Deus, ele através de um rei, né, que nem conhecia, não conhecia Deus, não tinha nenhuma evidência de que ele fosse um servo do Senhor, mas foi um homem e que Deus usou para libertar Israel da opressão de Babilônia. Interessante é que nós podemos observar ali no livro de Daniel que o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, ele dava uma festa, né, para 1000 pessoas. Né? A Bíblia fala que ele dava uma festa para 1000 pessoas, no capítulo 5 de Daniel. E aí se embebedavam, né, ele, suas mulheres, suas concubinas, seus maiorais, e começaram a beber e de repente começaram a reverenciar os seus deuses, deus de prata, de ouro, de pedra, e com isso veio sobre Belsazar o juízo do Senhor. Né? Nós observamos no livro de Daniel que Deus naquele momento tirou o reino das mãos de Belsazar e entregou a quem? A Ciro. Né? A Ciro. O que nós olhamos, irmãos, nesse texto é quando Deus fala que abre as portas, né? As portas não se fecharão. E quando nós imaginamos a porta que não se fecha, nós imaginamos uma porta de uma casa, né? Ou de uma instituição financeira. É uma porta que está colocada numa parede, né? Mas o que é interessante aqui é que Deus está falando de portas de nações. Olha que maravilha, né? Então Deus que abre portas de nações. Né? Imagina você, se uma casa de uma pessoa que tem um poder aquisitivo aí, né? Tem condição, uma condição financeira favorável, ela vai fortalecer a sua porta para que ninguém arrombe, para que ninguém entre, né, na sua casa. E até nós, as pessoas mais simples também. Você tem uma fechadura, tem um tranco extra, que é para dificultar aí a entrada de pessoas. Então imagina a Porta das Nações, né? Naquela época, né? Os castelos cercados com as suas fortalezas, né? Com as suas aquelas muralhas fantásticas, aqueles portões gigantescos, né, que eram abaixados por correntes, homens fortes que puxavam aquelas correntes. E geralmente essas fortalezas eram construídas em ilhas, onde tinha um rio com jacarés, com animais, né, que pudessem fortalecer ali a segurança da cidade. Mas nada disso foi empecilho quando Deus quis realizar a sua vontade de libertar o seu povo que estava cativo há 70 anos em Babilônia. Ali Daniel intercedendo e tal, né? Nós vemos que 200 anos antes Deus já fala, olha, Ciro, que não tinha nem nascido ainda, né? Que ia passar por um processo terrível. Também Ciro, a vida de Ciro não foi fácil não. Quando foi feita uma profecia de que tiveram um sonho com a mãe de Ciro e que nascia uma parreira, né, nas costas de Ciro, e essa parreira tomava conta aí de toda a Ásia ali, e esse sonho foi revelado ao seu avô, né, seu avô que era o rei daquela época. E aí falaram, os sábios da época falaram, o Ciro vai dominar o mundo, né?
E essa que é a grande verdade. Seu neto vai ser o rei que vai assumir o seu lugar e vai dominar todo mundo. E o que o avô fez? Em vez de, né, de se alegrar com aquilo, mandou matar o Ciro. Né? Mas aí o empregado levou, entregou lá para uma outra pessoa e toda uma história aí que envolve aí a vida de Ciro. Então o Ciro também não teve uma vida fácil não. Mas ele foi um homem escolhido por Deus. Né? Deus escolheu ele por causa do seu coração, da sua vontade de fazer as coisas da maneira correta e valorizar as vidas, valorizar as pessoas, mesmo as pessoas com que o seu reino conquistava naquela época. Né? Eles conquistaram o reino de Babilônia e as pessoas que estavam ali prisioneiras, cada um teve ali, as nações que estavam sob o domínio de Babilônia, cada um teve um tratamento específico. Mas nós olhamos a palavra de Deus e vemos que Deus deu uma ordem a Ciro. Ele fala, o Senhor deu uma ordem, né? E todo aquele que for o seu povo, né, que quiser ir para Jerusalém lá edificar a sua casa, vocês podem ir. Né? E nós temos ali em Esdras, né, a primeira leva que veio com Zorobabel, e assim sucessivamente. Mas o que mais interessante, meus irmãos, que nós temos que observar, é que essa fortaleza que cercava Babilônia, ela não foi empecilho para Deus. Né? Haviam portas, haviam ferrolhos, haviam trancas, né, que protegiam essa cidade, e no entanto Deus, ele usando o homem, né, Deus usa pessoas, e pessoas que queiram fazer a sua vontade, pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade. E Ciro era um homem que ouvia a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, o que Ciro fez? Ciro invadiu a cidade numa estratégia fantástica, entrou na cidade, Belsazar foi morto, e nós vemos que as trancas foram quebradas, as portas foram abertas por dentro. Então um Deus que abre trancas de fortalezas, um Deus que abre trancas de cidades, né, que eram os impérios da época, seria a China da época, a Rússia da época, os Estados Unidos da época, a Inglaterra da época, né, as cidades fortes, a França da época, mas não foi páreo para aquilo que Deus tinha estabelecido para aquele lugar. Deus deu um decreto, então as portas não iam de maneira nenhuma permanecer fechadas, porque o povo de Deus precisava sair, o povo de Deus precisava ser livre, liberto. O tempo da prova, o tempo da angústia, o tempo da agonia, o tempo da perseguição havia acabado. E o tempo de Deus, ele chega na vida de todos nós, meus irmãos. Eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja vivendo, a adversidade, a luta, a enfermidade, a dor, o se Deus determinou que chegou o tempo, a hora desse sofrimento acabar, dessa luta acabar, irmãos, pode ter porta fechada, trancada, amarrada, né? Pode ter obra de feitiçaria, pode ter reza ao contrário, pode ter o que for. Deus vai fazer com que essas portas se abram, vai fazer com que esse mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, para que você seja vencedor, para que você seja vitorioso. Nada pode resistir, né, à ordem de Deus, à determinação de Deus. Quando Deus determina alguma coisa, quando a voz de Deus ela entra no coração do homem, seja ele mau, seja ele bom, ela entra para promover algo que vai trazer um benefício ao seu povo. Amém, meus irmãos? Então não tema. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a tua situação, mas eu quero que você confie nesse Deus. Amém? Um Deus que abre portas. A palavra de Deus dessa noite, ou dessa tarde, ou desta manhã, não sei a que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer para você que a palavra o nosso Deus abre portas. A porta pode estar fechada, ela pode estar trancada, ela pode estar amarrada, ela pode estar pregada, mas é o tempo de Deus abrir essas portas. Chegou o tempo do Senhor abrir as portas para você entrar, para você ser um vencedor, para você ser livre, para você ser liberto dessa situação que te oprime, que te angustia, né, que te coloca para baixo.
Um novo tempo está começando na tua vida, um tempo de libertação, seja libertação espiritual, seja libertação intelectual, meu irmão, minha irmã. Às vezes a opressão está na mente, na verdade, não conseguimos nos libertar de fantasmas que nos perseguem, de situações que ocorreram no passado, e de pessoas que muitas vezes desejam o nosso mal e lançam coisas na nossa mente, mas essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã é tempo de libertação. Amém? Glória a Deus. Senhor, a palavra desse momento, desse exato momento, é para te libertar. Amém? É para fazer com que o seu cativeiro caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que impede você de avançar, de você de crescer, de você de prosperar, nesse momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus, através desta palavra libertadora, eu profetizo sobre a tua vida, a tua vitória através dessa palavra, através dessa ministração. Então creia, meu irmão, minha irmã. Amém? Babilônia era cercada por uma fortaleza. Era trancada por ferrolhos de ferro, as portas eram de bronze, era um negócio fantástico. Mas Deus abriu as portas. Amém? Não existem portas que resistam à ordem de Deus. Amém? E neste momento, Deus está ordenando que essas portas se abram para você. Para que você possa ser um vencedor. Para que você possa ser um vitorioso, uma vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, Ciro passou por dificuldades terríveis, mas se tornou o grande imperador daquela época. Não? Um dos maiores, se não o maior império, né, da terra, né, que dominou a terra. Foi o império dos Medo-Persas, né, por assim dizer. Então, que Deus te abençoe nesse momento, que você fique com essa palavra no teu coração, que você guarde essa palavra, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a tua vida. O tempo da tua libertação, o tempo das portas se abrirem, chegou na sua vida, chegou na minha vida, chegou na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Querido soberano Deus, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, ó Deus, essas vidas, colocamos diante de Ti a igreja, colocamos diante de Ti as famílias, ó Deus, meu Pai, que estão, Senhor, assistindo, Senhor, esse vídeo nesse momento, ó Deus, para que, segundo a Tua palavra, o poder da Tua palavra, Senhor, ó Deus, essas vidas venham ser libertas nessa noite, Senhor, todo cativeiro caia por terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda porta fechada, Senhor, ó Deus querido, toda porta, Senhor, que está, Senhor, ó Deus, trancada, Senhor, com 7 chaves, com cadeados por obras de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, de magia negra, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Seja aberta, na autoridade do Muhammad Akbar. As trancas estão caindo, em nome do Senhor Jesus, as trancas estão caindo, as portas estão se abrindo, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra. Eu sou o pastor Edivaldo Araújo, do Ministério Avivamentos das Nações. E até uma próxima ministração em nome de Jesus.